Documento Jovem Pan. A vida nem sempre segue o roteiro que escrevemos. Às vezes, o melhor capítulo vem depois da metade do livro. Ser mãe após os 40 é amar com mais calma, mais sabedoria. Hoje, o Documento Jovem Pan fala sobre quem desafiou o tempo. Mulheres que disseram sim quando muitas vezes o mundo dizia agora não. Porque ser mãe não tem idade. O mundo mudou e as mulheres também. Hoje em dia, antes da importante decisão de ser mãe, elas buscam a estabilidade profissional e financeira, além de um relacionamento estável. Maternidade depois dos 40 anos. Uma escolha cada vez mais comum. Eu não sei se eu seria uma pessoa feliz se eu não tivesse tido um filho, sabe? O sonho de ser mãe não é um simples ato de escolher ter um filho. É uma decisão que nasce primeiro no coração. A maternidade é um anseio natural para muitas mulheres, mesmo sabendo que vai mudar completamente a vida. Nos últimos tempos, esse desejo tem dividido espaço com outras formas de realização e a maternidade tem ficado mais tardia. Desde menina eu tinha esse sonho de ser mãe. E o tempo foi passando porque a gente vai se preocupando mais com a vida profissional da gente. Preferi aproveitar o casamento, também a mesma coisa, meu marido, a gente tinha essa visão. Na hora que a gente estivesse pronto, né, porque muda a vida, a gente ia decidir. Quando decidimos, a gente começou a tentar assim, sem pressa. Decidimos e foi deixando acontecer. E a gente percebeu que não acontecia rápido. Quando chega o momento escolhido para ser mãe, os anos já se passaram e o sistema reprodutor feminino já não é mais o mesmo. A fertilidade da mulher, infelizmente, tem prazo de validade. Esse é um grande problema, porque existe um prazo para a gente ter idealmente a gravidez, que vai desde que a mulher é adolescente, e o auge ela atinge perto ali dos 22 anos mais ou menos, e a partir daí começa a ter um declínio na taxa de fertilidade por causa do número de óvulos e da qualidade deles também. E depois dos 35 anos isso passa a ser um pouco mais complicado, porque tanto o número quanto a qualidade começam a cair muito rápido. E depois dos 40 fica bem mais difícil. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos finita e que vai se consumindo ao longo da vida dela. E além de irem se consumindo esses óvulos, aqueles que vão restando, que são aqueles que esta mulher vai acabar utilizando para engravidar aos 39, 40, 42 anos, são óvulos que acabam por estarem envelhecidos, tendo uma performance pior. E isso vai se refletir na qualidade do embrião gerado. Mas a idade não pode ser vista como o fim de um sonho, porém precisa de atenção. São necessários cuidados específicos. Segundo os especialistas, após os 35 anos, a mulher tem sua reserva ovariana comprometida e ter um filho pode ser uma espera dolorosa. Baixa reserva ovariana a gente chama quando a mulher tem um estoque de óvulos já mais reduzido. Isso pode acontecer em qualquer etapa da vida, mas é mais comum que essa reserva comece a diminuir depois dos 35 também. E essa baixa reserva interfere, porque ela vai ter menos óvulos. Então, menos óvulos também, na estatística, a gente vai ter óvulos de pior qualidade, vai ter menos óvulos de boa qualidade também. Mas é possível, eu sempre falo para os pacientes, se você tiver um óvulo bom, isso já é suficiente para ter a gravidez. Seja natural, seja por algum tratamento de fertilização in vitro. Então, eu não me atenho muito ao número, eu me atenho mais à qualidade dos óvulos. Roberta foi mãe aos 38 anos. A maternidade sempre foi um grande desejo, mas que demorou a realizar. Tinha 37 anos quando engravidei, eu já tinha feito 38 anos. Eu nunca quis ter filho muito nova. Eu sempre sonhei ser mãe, isso era claro na minha cabeça, né? Eu sonhava, né, com isso, mas definitivamente não queria ter filho muito nova. O positivo que não chegava tornou a vida mais pesada.
até que ela procurou ajuda. E a gente investigou, a gente não sabe até hoje, nós não temos um diagnóstico, mas foi um conselho médico de ir para o tratamento devido à idade, né? Então, mais próximo dos 40, melhor então começar um ciclo de FIV com a reserva ovariana que eu tinha. Então foi por isso que a gente já decidiu pela FIV. Há cada vez mais esperança diante do atual cenário. As mulheres que querem a maternidade e enfrentam alguma dificuldade têm como aliada a medicina reprodutiva. Tem sido cada vez mais comum as mulheres adiarem a maternidade. Não só as mulheres, os homens também. Mas esse contexto para a mulher ele acaba sendo um pouco mais importante justamente por causa dessa história da qualidade, do número dos óvulos. Então a gente precisa muitas vezes de uma ajuda médica, de um tratamento médico para que o casal chegue na gravidez. Então o principal tratamento é a fertilização in vitro, é onde a gente vai ter mais chances de gravidez, porque justamente a gente pula várias etapas naturais que poderiam ter algum problema para chegar na gravidez, e com isso a gente consegue ter um embrião já pronto no laboratório, que pode até ser estudado para a gente saber se ele tem algum problema genético. E aí, esse embrião já pronto, a gente coloca no útero da mulher. Isso aumenta muito a chance dela engravidar. Então, a gente muitas vezes precisa fazer mais de um tratamento, mas no acumulado a gente consegue taxas bastante altas, 50%, 60%, até 75% de gravidez, ou até mais, dependendo da idade da mulher. E a gente consegue sim trazer soluções reais para que esse casal ou essa mulher possa construir a família dela. De acordo com estudos, com todos os avanços, cerca de 3 em cada 4 mulheres engravidam com adequada orientação terapêutica. A última pesquisa do IBGE mostra que o número de mulheres que escolheram se tornar mães com mais de 40 anos cresceu 65,7% em 12 anos. Ou seja, passou de 64 mil para mais de 106 mil de 2010 a 2022. Outra faixa etária que apresentou alta no período foi a de 30 a 39 anos, que subiu 19,7%. Foi de mais de 734 mil para 839 mil nascimentos. Hoje, se tornar mãe quando se atravessa a linha dos 35 anos é uma realidade no mundo. Roberta tentou engravidar de forma natural, mas sem sucesso. A artista visual correu atrás de ajuda para realizar uma reprodução assistida. O sentimento de receber o positivo é algo inexplicável. Foi véspera de eleições, eu me lembro, foi feriado de 15 de novembro. Eu estava esperando o dia certo para fazer, eu não fiz o teste de farmácia, eu fiquei com medo de fazer o teste de farmácia. E minha médica também falou, não, espera, você vai fazer em tal dia, porque é tudo muito contadinho. A fertilização in vitro é indicada para casos em que a mulher apresenta algum problema, seja ele natural ou por conta da idade. Como fala a médica especialista em fertilização, Ângela Dávila. O que nós dispomos de tratamentos para mulheres com 40 anos ou mais, basicamente é a fertilização in vitro, na maioria dos casos com análise genética pré-implantacional, onde a gente coleta óvulos da mulher, fecunda com o espermatozoide do companheiro, desenvolve esses embriões em laboratório e faz uma coleta de células para então analisar. Esse embrião, sendo saudável, ele pode então ser transferido para dentro do útero. Qual é o grande empecilho? Que muitas vezes essas mulheres podem não conseguir ter embriões de qualidade genética suficiente para fazer a transferência. Fernando Prado Ferreira, especialista em reprodução humana, explica como é realizado o processo de fertilização in vitro. Esse é um tratamento que a gente chama de alta complexidade. Então a primeira etapa é parecida também, a gente estimula a ovulação, só que aí com doses mais altas, porque a gente quer mais óvulos, dura por volta daquele prazo de 10, 12 dias. Quando os óvulos chegam no tamanho que a gente quer, a gente faz a coleta dos óvulos, que é feita por um ultrassom transvaginal. Tem uma sedação também, então a mulher não vai sentir dor, não vai ter nenhum desconforto. E esses óvulos que são retirados, eles são fertilizados com o sêmen do parceiro no mesmo dia. Então a gente guarda na incubadora e espera 5 dias até esses óvulos se desenvolverem, eles viram embriões. E no 5º dia eles já estão prontos. Eles estão numa fase que a gente chama de blastocisto, que é a fase que o embrião está pronto para grudar no útero.
a gente escolhe o melhor embrião. Eu gosto de colocar de volta no útero só um, mas dependendo da idade a gente pode colocar 2 ou 3, a idade da mulher. Então a gente coloca num catéter, um caninho de plástico e solta dentro do útero da mulher também. A partir daí, a natureza age. Elis Marina usou o procedimento para dar à luz aos 41 anos. Vai chegando um momento na vida da mulher que, se ela quer ter filhos, ela tem que tomar uma atitude. Eu, como sempre fui uma pessoa que tinha uma vida profissional agitada, eu nunca achava que tinha espaço para uma criança na minha vida. Mas eu queria muito ser mãe. E aí a gente vai deixando, vai ficando mais velha e aí vai ficando mais difícil você ficar grávida naturalmente. Foi aí que, depois de N tentativas, eu resolvi procurar ajuda especializada de reprodução humana e descobri que, pela minha idade, eu já estava perto dos 40 anos, eu precisaria fazer um processo de inseminação artificial ou fertilização in vitro. Na ocasião, o próprio especialista falou para mim que, pela minha idade, e como eu não tinha nenhum problema fisiológico que impedia a gravidez, que eu deveria tentar direto a fertilização in vitro, porque senão ia ser muito mais desgastante do que já foi. Eu não posso nem me queixar porque eu fiz 2 tentativas. Na primeira não deu nada e na segunda eu fiquei grávida. E foi muito difícil para mim porque é um desgaste, né? Você tem que tomar injeção todo dia e você fica naquela expectativa. Ela viveu uma jornada longa de angústia, espera e o medo de não conseguir. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tanto é que quando ele falou que eu estava grávida, eu pedi para ele repetir umas 3 vezes, porque eu não estava acreditando que aquilo era verdade. Porque na primeira tentativa eu já achava que eu estaria grávida, porque eu falei assim, olha, eu não tenho problema, meu marido não tem problema, eu vou ficar grávida rapidinho. Mas aí, quando você não fica, vem aquele balde d'água, é uma decepção. E é um processo que não é barato, é caro. Então, assim, é um desgaste em todos os sentidos, né? Mas a minha vontade de ser mãe era muito maior. E aí eu fui em frente. Tive o apoio do meu marido, evidentemente. E a gente fez a fertilização in vitro. E aí eu fiquei grávida. Mas isso foram alguns anos, né? Porque, veja só, eu fui mãe aos 41 anos. Mas antes disso, eu fiquei desde os 38 nesse tipo de expectativa. De acordo com a pesquisa realizada pela Redirection International, o setor da medicina reprodutiva do Brasil deve crescer em média 23% ao ano até 2026. Atualmente, o mercado nacional de reprodução movimenta mais de 1 bilhão e deve chegar a pouco mais de 3 bilhões. A fertilização in vitro é a mais utilizada, justamente por entregar melhores resultados e por ser recomendada para pessoas com idade mais avançada. Se tornar mãe mais tarde traz um misto de emoções e muitos desafios. Os especialistas aconselham as mulheres que desejam adiar a maternidade a realizar o congelamento de óvulos antes dos 35 anos, a fim de obter óvulos em suas melhores condições fisiológicas para uso futuro. O congelamento de óvulos ele foi, eu diria que uma revolução. Eu até brinco e chamo de segunda revolução feminista. A gente teve a primeira, que foi quando a mulher teve acesso aos métodos contraceptivos, foi até o mercado de trabalho, ocupou posições importantes e ela consegue decidir quando ela não quer engravidar. O congelamento de óvulos é a complementação disso. Agora ela pode decidir quando ela quer engravidar, porque a gente não precisa mais ter essa dicotomia de carreira e construção de família, porque geralmente existe uma disputa, entre aspas, dessas 2 situações. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou conquistar posições, mas se eu tiver uma maternidade no meio disso, pode atrasar um pouco meus sonhos ou eu ter que dividir um pouco a minha energia para essas 2 coisas. Então, quando você preserva a fertilidade e espera o melhor momento para engravidar, essa dicotomia praticamente ela acaba, você pode conseguir as 2 coisas. Então, o congelamento de óvulos ele serve muito bem para isso. Eu chamo também de um seguro, a gente deixa os óvulos lá guardados para não usar. É que nem seguro de carro também, ninguém faz um seguro de carro para bater o carro. O óvulo é a mesma coisa, geralmente a gente congela para não usar. Agora, se for preciso usar, se a mulher não pôde engravidar naturalmente depois, ou ela já está numa fase que ela tenha mais riscos, depois dos 45 anos, depois dos 40, e ela prefere usar os óvulos que ela congelou muito mais cedo, é melhor usar os óvulos congelados. O congelamento de óvulos no Brasil existe desde 1980, mas foi somente a partir de 2012
que o procedimento se estendeu às mulheres que não tinham problemas para engravidar, mas queriam somente adiar a gestação. De acordo com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida, os ciclos de coleta de óvulos aumentam todos os anos. De 2022 para 2023, o crescimento foi de 5,1%, sendo 14.361 ciclos em mulheres abaixo de 35 anos e 26.113 em mulheres acima de 35 anos. Na prática, o congelamento de óvulos é muito simples. A gente usa uma estimulação hormonal, que é o mesmo hormônio que a mulher produz, que chama FSH. Esse hormônio ele estimula o crescimento dos folículos, que é a bolsinha de líquido onde cresce o óvulo. A diferença é que a gente usa uma dose um pouco mais alta. Então, no ciclo natural só cresceria um. Quando a gente usa os hormônios, a gente consegue ter vários. 5, 15, 20, aí depende do estoque da mulher. Mais ou menos são 10 a 12 dias usando esses hormônios. A gente mede pelo ultrassom o crescimento dos folículos. E quando chega no tamanho certo, a gente vai até o laboratório para fazer a retirada dos óvulos. A retirada é um ultrassom transvaginal, tem uma sedação leve, então é completamente indolor. E logo depois que a gente retira, a gente já congela esses óvulos. Então o processo todo dura por volta de uns 15 dias, é bastante seguro, a gente não tem praticamente complicação nenhuma e praticamente risco nenhum. E traz resultados reais para que a mulher possa no futuro usar esses óvulos quando ela quiser. Não cheguei a congelar óvulos, mas se eu soubesse que seria que eu fosse enfrentar isso, com certeza, aliás, é o meu conselho para todas as mulheres, né, assim, 30, que de repente falam, que estão optando, quero seguir a carreira, mas vou querer ser mãe, em congelar. Assim, quem pode, né, de repente se programa. É um ótimo método, né, para você ter mais sucesso no futuro. Como vimos, existem vários caminhos para a maternidade, como a fertilização in vitro, congelamento de óvulos e também a ovodoação. A ovodoação eu acho um tratamento muito legal, muito interessante, tanto para quem está doando quanto para quem está recebendo. A mulher que está doando os óvulos tem algumas condições, ela precisa ser jovem, precisa ter um bom número de óvulos, qualidade também. E normalmente ela tem alguma dificuldade para fazer o tratamento, então ela decide doar parte dos óvulos para receber uma ajuda da clínica e conseguir fazer o tratamento dela. Em contrapartida, a pessoa que recebe os óvulos já é uma mulher que tem algum problema de ovulação, já não tem mais qualidade ou tem uma idade um pouco mais avançada e precisa de um óvulo doado de uma mulher mais jovem. Então, esse óvulo doado que ela recebe vai formar embriões de alta qualidade que vão dar para ela chances reais de gravidez. Então, ela sai ali, se ela tiver depois dos 40, de uma chance por tentativa de 10%, 20%, ela pode chegar até 60% de gravidez em uma única tentativa. E no acumulado isso aumenta bastante, isso vai para mais de 80%, 90% de gravidez. E a pessoa que doou os óvulos não tem nenhum prejuízo, ela vai ficar com uma boa parte dos óvulos ainda, com chances também ótimas de chegar na gravidez. Então os dois lados acabam sendo favorecidos nisso e, além de tudo, é um ato de altruísmo, um ato de ajuda para compartilhar esse desejo enorme que é de construir família. Na última década, mais e mais mulheres desafiam o limite da idade que os médicos sempre consideraram proibitivo para a reprodução. E assim, hoje as mulheres com mais de 40 anos estão por toda parte. Para mim, ter um filho é algo assim grandioso, assim. Meu filho Fabrício me trouxe um aprendizado na vida, assim, mudar muitos conceitos que eu tinha e você aprender com a pessoa que você gerou é algo assim incrível, assim, é uma experiência maravilhosa. Engravidar nesta faixa etária ainda é um tópico que divide opiniões. De modo geral, quando falamos do assunto, é comum que os riscos e os cuidados durante essa gestação sejam mais exaltados. Devemos considerar que também há muitos benefícios em ser mãe nesta idade, e com a tecnologia disponível atualmente, isso é possível. Uma das vantagens é que a mulher está ainda mais madura, sendo assim, ela tem outra visão do que é a maternidade. É super bom quando você tem filho na maturidade, né? Nos 40 a gente imagina que a pessoa já seja uma pessoa madura. Então, algumas coisas ficam mais tranquilas de serem levadas, encaradas. Eu diria que o melhor lado de ser mãe, pai, a partir dos 40 é a maturidade.
porque você já tem noção de muita coisa, você já não se cobra tanto, ou se cobra, mas você tem a noção de alguns limites que precisam ser atingidos. Então, acho que assim, você tem uma rede maior, quando você está se preparando para ter filhos, você precisa olhar para todo o entorno, né? Quem que vai cuidar dele? Como é que eu vou? Se estou trabalhando, que geralmente o casal ambos estão trabalhando. Então, assim, quem vai cuidar? Vai ter empregada? Não vai? A família, posso contar com alguém da minha família? Mãe de um, do outro, não trabalha, pode ajudar, auxiliar. Quem vai ser minha rede de apoio? Porque é fundamental uma rede de apoio. As pessoas que têm filhos sozinhas e têm que dar conta sozinha, pesa muito isso. Então, quanto mais velho você está ficando, mais você tem essa noção da rede, do que você precisa programar para acolher um filho que vai chegar. Então, acho que tem essas vantagens. Um ponto negativo para os médicos, além da mulher enfrentar o declínio da fertilidade, isso pode demorar a acontecer uma gestação e riscos a ponto de impedir a concepção e abortos. Então, a paciente ela pode conseguir engravidar, mas é muito mais difícil. O que pode parecer é que não é possível engravidar natural e que sempre com 40 anos ou mais ela precise de ajuda. Não, isso não é verdade. Agora, se a gente pensar nos riscos associados, especialmente a chance de aborto, risco de infertilidade, risco de bebê com síndrome, a reprodução assistida é sim uma ferramenta muito importante e com uma possibilidade de ajudar a mulher e proteger essa mulher e esse casal dessas complicações, especialmente as relacionadas aos embriões. E não podemos deixar de falar que existe a possibilidade de engravidar de forma natural aos 40 anos, sem a ajuda das técnicas de reprodução assistida. A recomendação é que após os 35 anos, quando uma mulher começa a tentar engravidar, que ela não ultrapasse 6 meses de tentativa, sem fazer uma investigação, sem entender se algo pode estar sendo impeditivo para que ela engravide. A chance de uma mulher de 40 anos engravidar é de 20% dentro de um ano. Essa porcentagem diminui quando ela chega aos 45, visto que ela fica com 1% de chance de conceber um bebê pelos seus próprios óvulos. Infelizmente, as taxas de gravidez ainda são muito distantes daquilo que a gente gostaria. Então, o tratamento de fertilização in vitro numa mulher jovem, com menos de 35 anos, ele chega no máximo aos 50% de gravidez. Se a gente pegar uma mulher com 40 anos, isso já vai cair para uns 20%, 30%. Então a gente precisa repetir os tratamentos para chegar no resultado. E isso muitas vezes é frustrante, porque são necessárias às vezes 3, 4, 5, e isso vai desgastando com o tempo, emocionalmente, financeiramente, o tempo vai passando também. As relações entre o casal também podem ficar um pouco abaladas por causa dessa frustração de não chegar na gravidez. Hoje, mais do que nunca, a mulher é a grande protagonista da sua vida. Com várias mudanças sociais e culturais trazidas pela modernidade, a opção pela maternidade tardia ganha espaço e mulheres muito mais realizadas. Ser mãe é abrir muitas vezes a própria vida em detrimento daquele que você gerou, não importa a idade. É como se você fosse eternamente responsável por aquela pessoa que você deu a oportunidade de ter a vida. E muitas e muitas vezes eu deixo para lá as minhas próprias coisas para o bem do meu filho. E isso me traz felicidade. Ser mãe tardiamente, né, ser mais velha, eu acho que a gente tem mais maturidade, a gente enxerga a vida de uma outra forma. Eu me preocupo com situações hoje como família que talvez eu não me preocupasse antes, né? E também o tempo que eu consigo me dedicar ao meu filho, porque foi consciente, né, essa escolha de ser mãe tardiamente. O que muda quando a escolha de ser mãe acontece
acontece mais tarde? Quais são os desafios e as alegrias? A saúde mental é um dos grandes obstáculos. Saúde mental, sem dúvida, é um dos maiores obstáculos que as mulheres enfrentam quando estão tentando engravidar. Cada mês que passa sem o teste, que tem 2 risquinhos, o famoso positivo, acaba se tornando uma montanha-russa emocional. Como se todos os meses fosse a vivência de um fracasso, da frustração dessas expectativas, uma comparação com todas que conseguiram e ela não. Viver essa angústia constantemente pode trazer quadros, sim, de ansiedade, porque ela fica já pensando no próximo mês se vai dar positivo, de depressão pela falta de esperança que ela passa a ter, que ela nunca vai conseguir. E isso compromete também a autoestima e a conexão emocional de um casal. Mesmo com um retrato promissor de ser mãe com mais idade, existe muitas vezes uma névoa sombria que anda com essas mulheres. Algumas acumulam testes negativos de gravidez, vergonha, ansiedade e frustrações com as tentativas sem sucesso de engravidar. Muitas das vezes, a maioria das mulheres, elas se calam, e eu me calei por muito tempo. Foram mais de 2 anos sendo calada, sofrendo completamente sozinha. E por mais às vezes que você conversa com o seu parceiro, com o seu marido, com pessoas que te amam, parece que ninguém te entende. Então é por isso que eu acho muito importante que a jornada da tentante não seja uma coisa sozinha, que seja uma coisa compartilhada, que seja cada dia mais falado, para que a gente consiga se ajudar, para que a gente consiga torcer juntas e para que a gente consiga ver milagres acontecendo, independente do seu diagnóstico. Algumas mulheres chegam a guardar e até esconder os testes negativos como se fosse uma falha delas ou uma falta de merecimento. O negativo não é um fracasso, é parte do processo biológico e a gente cresce com uma mente de que é muito simples engravidar, mas claro, né? Se não está acontecendo, pode ser uma falha do nosso organismo ou a dificuldade mesmo do encontro do óvulo com o espermatozoide. Não seria chamado de dar à vida um milagre se fosse tão simples assim. Então é preciso reconhecer que essa dor existe, porque fingir só aumenta o peso e pode te deixar mais irritada, com mais dificuldade para lidar nas relações em geral. Ser uma tentante é uma jornada difícil e muitas vezes solitária. No começo eu confesso que cada teste negativo era muito frustrante. Era praticamente um luto por mês, porque você no começo tem uma expectativa tão grande de engravidar rápido, que você vê as outras pessoas tentando e conseguindo, que você fala, quando for a minha vez vai ser super simples, vai ser super rápido. E quando você começa a perceber que cada mês vem um negativo, isso te desmotiva demais. E você começa a se questionar se você tem algum problema, se seu esposo tem algum problema, se não é da vontade de Deus. Bom, a fé realmente é muito abalada. E você tende a aprender com essas frustrações, que as coisas não são no nosso tempo, elas são no tempo de Deus, mas que a gente não deve deixar de procurar ajuda, seja médica, psicológica. Durante as tentativas de conceber um filho, muitos casais experimentam uma mescla de sentimentos. A dificuldade em engravidar não afeta só a mulher. Tem muito homem com bastante interesse e o momento de ter filhos e constituir uma família. Mas muitos casais se veem perdidos no meio desse caminho. A intimidade pode se tornar uma obrigação, a paciência desaparece e os desentendimentos aparecem. É comum ter falta de esperança, culpa, silêncio e o medo de magoar o outro com o próprio sentimento, porque se eu falar como eu estou me sentindo, pode ser que a outra pessoa se sinta mal e aí eu me distancio como casal. Felizmente, já existem metodologias de apoio psicológico criadas especialmente para essas mulheres. Atualmente, a técnica psicológica específica para a gente lidar com esse momento de tentativas é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental.
Ela ajuda a gente a ressignificar o ciclo da espera, lidar com a ansiedade dessa expectativa e a frustração do negativo. A gente trabalha também em função de reconectar, reaproximar o casal. No meu consultório, eu também trabalho ressignificar possíveis traumas relativos a perdas gestacionais, as situações vivenciadas no passado que podem ser traumáticas, tanto na infância quanto lidar com as expectativas familiares que podem tornar esse processo ainda mais doloroso. A mulher precisa entender que ela não está sozinha e que ela não precisa dar conta de tudo em silêncio. A atriz Mariana Rios, em um desabafo publicado em suas redes sociais, contou sobre sua luta para engravidar. Através de um exame, eu descobri que para ter filho de forma natural, no meu caso, não seria tão simples ou de repente nem aconteceria. A minha opção seria congelar meus óvulos para depois formar os embriões e então fazer uma fertilização in vitro. Com 39 anos, ela tocou o coração de um grupo de mulheres que vive a mesma dor. A atriz trouxe à tona o quanto deixar para mais tarde a maternidade pode ser desafiador. Lidar com a frustração é uma tarefa árdua. Quando a atriz fala sobre os desafios em adiar a maternidade, a dor que pode ser não conseguir, ela dá voz a algo que muitas mulheres vivenciam em silêncio. Lidar com a frustração de um sonho que parece mais distante do que a gente achava, porque a gente cresce com uma mentalidade de que engravidar é muito simples, muito fácil. Basta parar os contraceptivos. Esse momento se torna um luto invisível. Então é possível que haja uma culpa de não ter tentado antes, seja por não se sentir preparada ou não ter encontrado um par ideal. E até por ter priorizado o sucesso, a carreira profissional. Mas resumindo, ninguém está preparado para ter filhos ou ser pai e mãe. A gente aprende muitas vezes sendo. Esperar o momento ideal é muito difícil, porque nem sempre ele vai acontecer no tempo ideal, no melhor momento. E buscar a realização de ser mãe não atormenta apenas mulheres com mais idade. Débora tem 30 anos e ainda não conseguiu o seu tão sonhado positivo. No começo, os testes negativos me desmotivavam muito. Era uma tristeza, era como se fosse um luto a cada mês. Com o tempo, eu fui entendendo que não adiantava mais fazer testes, que eu deveria procurar ajuda. E isso é uma questão muito importante. Por mais às vezes que você seja jovem, é necessário que você procure ajuda. E eu diria, até depois dos 6 meses tentando. Porque eu procurei ajuda antes de 1 ano tentando e foi uma luta imensa para descobrir um diagnóstico. Então, com o tempo, eu parei de fazer testes porque eu percebi que deveria ter alguma coisa de errado. Parei de tentar criar tanta expectativa. Por um momento, até tentei falar que não estava tentando mais. Como se fosse uma mentira para mim mesma. Mas hoje eu tento de uma forma muito leve tentar focar mais em mim. Tem uma lista de prioridades em mim agora, que isso tem me dado uma fé muito grande e uma expectativa muito grande de primeiro cuidar de mim, para que eu esteja pronto o suficiente para quando for a hora que Deus quiser ser a hora, que isso aconteça naturalmente. Mas desistir nunca é opção para quem deseja um milagre no ventre. Por segundos, Débora fica em silêncio para conseguir expressar o seu sentimento. Como tem sido a minha jornada como uma tentante? A jornada de uma tentante é muitas das vezes solitária. Por mais que você tenha rede de apoio, por mais que você tenha um marido parceiro, por mais que você tenha familiares que te amam, que você esteja cercada por amor, parece que ninguém entende a sua dor. Parece que só quem está passando, mulheres iguais a você, também tem uma expectativa muito grande de engravidar. Parece que só elas entendem. E foi nelas que eu encontrei muito apoio, foi nelas que eu encontrei muita empatia e muito carinho. Porque na maioria das vezes, essa jornada de tentar engravidar é muito solitária.
Seja porque às vezes você não quer contar para as pessoas, para que não crie expectativa em outras pessoas, ou seja porque você não quer contar porque acredita que pode não dar certo se você contar. Mas o momento de espera precisa de resiliência e um acompanhamento especial. O acolhimento ele é importante e é fundamental nesse atendimento ao casal, para que a gente possa mostrar que existem chances reais, que eles não devem desistir, claro, dentro de um contexto que a gente saiba que é possível a gravidez, e também sempre deixar para o casal abertas as opções, porque pode ser necessário que a gente tenha que pensar em outra alternativa. Usar óvulos doados, às vezes um banco de sêmen, até mesmo uma barriga solidária, se a questão for o problema uterino ou uma questão grave clínica, alguma doença clínica importante na mulher. E se a gente puder sempre trabalhar com essas alternativas e deixar o casal bem informado e bem acolhido que o tempo vai levar ao resultado, a gente pode fazer o tratamento com que seja mais leve e que a gente atinja o resultado que a gente quer no final. O desejo de ser mãe é uma das experiências humanas mais profundas, atravessando épocas e condições sociais. Ser mãe, para mim, é um renascimento, é uma segunda vida, é a chance de viver novamente. A Organização Mundial de Saúde mostra que cerca de 15% dos casais não conseguem engravidar em todo o mundo. As estatísticas revelam ainda outro número. Só no Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, têm dificuldades para trazer um bebê ao mundo. Não é novidade, mas os números aumentaram no universo feminino nos últimos tempos, devido à maior inserção da mulher no mercado de trabalho e deixar a gravidez para depois. De modo geral, 30% dos casos de infertilidade são por fator feminino, 30% de causas masculinas, 20% de causas mistas e 20% sem causa detectada. Então, acho importante quando a mulher pensa em engravidar depois dos 40 que faça previamente uma avaliação com o ginecologista dela, deixe tudo equilibrado, a parte clínica, a parte ginecológica, e aí então ela passe a tentar engravidar naturalmente. E se passar um tempo, 6 meses, 1 ano, não estiver conseguindo, aí eu acho que realmente é interessante procurar um tratamento com um especialista em reprodução humana. O ideal é esperar de 6 meses a 1 ano justamente por causa da queda rápida da qualidade dos óvulos e da quantidade depois dos 40. Então, se não estiver acontecendo naturalmente nesse prazo, é melhor procurar um especialista em reprodução humana para acelerar o processo. Ter um filho em idade avançada requer adequações na rotina. Além da saúde mental, o corpo precisa estar em ordem. O planejamento nutricional antes da concepção é fundamental. Estudos indicam que a alimentação adequada, aliada a outras boas práticas, como fazer exercícios físicos regulares, facilita a ocorrência da gravidez. Então, o que mais a gente indica para mulheres 40+, a nível de suplementação, quando a gente fala em antioxidantes, a gente está falando em vitamina C, vitamina E, a famosa vitamina D, um anti-inflamatório super importante, a gente está falando do ômega 3. Hoje em dia a gente estuda tanto sobre uma vitamina chamada coenzima Q10 para fertilidade, a gente está falando sobre investigação de perfil de ferro, investigação de perfil de glicose. Então a gente normalmente trata e cuida de suplementações que vão auxiliar essa mulher que vai estar muito mais exposta ao envelhecimento celular, e aí a gente investiga mais uma alimentação e uma suplementação anti-inflamatória e rica em antioxidantes. Para Cláudia Banducchi, nutricionista, especialista em gestantes, o corpo precisa estar em equilíbrio. A gente precisa investigar a qualidade de sono, a gente precisa investigar o seu histórico de saúde, porque a mulher 40+, ela carrega mais tempo de vida, ela está muito mais exposta a estresse, normalmente são mulheres que têm um cargo mais alto. E pensando que a mulher ela vai envelhecendo e ela vai tendo envelhecimento celular, quando a gente fala em suplementação para o 40+, a gente precisa de fato fazer uma investigação de alguns pilares importantes que influenciam nesse envelhecimento celular. E aí a gente parte para vitaminas e suplementações anti-inflamatórias, antioxidantes. Outro alerta é que a paciente pode apresentar complicações sérias como hipertensão e diabetes gestacional. Então, as mulheres 40+, elas têm um risco aumentado de diabetes, elas têm um risco aumentado de pressão alta, elas têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia.
E aí, quando a gente pensa em investigar esse perfil de exames, a gente está pensando em, vamos analisar esse perfil de glicemia. Essa mulher ela já vem com uma resistência à insulina, essa mulher ela já vem trazendo um medicamento para pressão alta, ela tem histórico familiar de pressão alta, essa mulher ela já está engravidando com colesterol alterado, então são exames que normalmente a gente solicita. Mas a mulher moderna está cada vez mais de olho na saúde e em qualidade de vida, mesmo diante da correria do dia a dia. Vanessa, com 41 anos, engravidou. Ela já é mãe de trigêmeas e a quarta menina chegou de forma natural. Eu engravidei de forma natural, mas quando a notícia veio, quando a gente descobriu realmente, foi uma surpresa muito boa, porque quem cuida de 3, mais 1 não é nada. Pode falar a verdade. Então, tudo que a gente teve na primeira gestação, tudo que a gente teve na primeira gestação, foi tudo muito complicado no sentido de saúde das meninas, muito hospital, muita internação, nasceram muito prematuras. A Catarina nasceu uma bebezona. Eu cheguei até o final da gestação, então para mim foi uma experiência muito diferente da primeira. A empresária fala que ser mãe com mais de 40 é uma experiência incrível, já que a idade contribui para muitas questões. Quando a Catarina veio, sendo só veio para agregar e foi muito gostoso, porque a gente com mais idade, eu acho que tem essa vantagem, né? A gente está bem mais amadurecida do que se a gente tiver um filho com 20 e pouco, 30 e poucos anos. Então eu acho que a chegada da maturidade em relação à maternidade um pouco depois, eu acho que no nosso caso só veio agregar, porque a cabeça já estava muito mais do que estabelecida. De cuidar de uma bebê com 42 anos, assim, por um lado, o físico não é o mesmo, né? O cansaço, né? Essa questão fisiológica da mulher realmente é bem mais exaustivo, mas no sentido do físico mesmo, de cansaço, ou às vezes você não dorme, fica diferente no outro dia. Mas em relação à maternidade, na questão de cuidar, amamentar, acordar de madrugada várias vezes e trocar várias vezes, para mim isso sempre foi uma bênção, assim. Eu nunca vi esse lado da maternidade como sendo algo ruim, muito pelo contrário. Eu sempre digo que filho é uma bênção, independente de quantos, e eu acho que mesmo sendo 3, 4, ou se tivesse mais também, eu acho que vai depender muito da forma que a gente lida com isso, né? Lidar com tudo isso não é tarefa fácil. Para a psicóloga Marina Vasconcelos, é importante estar ciente das demandas para sofrer menos. Ter a consciência de que esse início demanda, é difícil, suga as energias de todo mundo. Você não dorme bem, acorda um monte de vezes durante a noite, tanto o pai quanto a mãe. É complicado, a escassez do sono provoca muita coisa, irritabilidade, cansaço exagerado, está sempre com sono. Aí se você volta para o trabalho, está sempre bocejando, está cansado, está com a cabeça longe, porque está com a cabeça no filho. Então você tem que planejar tudo como vai ser da melhor forma. E muitas vezes, por mais que você planeje, não acontece exatamente assim, né? Nem sempre é. Mas quando a gente planeja, tem mais chance de dar certo, de você ter uma ajuda maior aí para não ser tão sobrecarregado, né? Então, sofrer tanto essas consequências. Consequências que muitas sonham em ter. Ser mãe aquece o coração de várias mulheres. Um dom que vai além do gestar, é o sentir em sua plenitude. Marinildes fez uma escolha transformadora e de um amor indescritível. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre tive, desde os 14, 15 anos de idade. E eu sou adotada, então nunca pensei em eu mesmo gerar, e sim eu adotar também, né? Meio fazer o que fizeram por mim, poder fazer por outros também, né? Seguir essa corrente do bem, vamos dizer assim. E então eu fui acalentando esse sonho, acabou eu focando na minha carreira a vida inteira e deixando esse sonho de lado. E aí, quando eu estava com uns 48 anos, 47, 48 anos,
Eu estava fazendo todo um processo de autoconhecimento, de coaching e tal, e eu resolvi resgatar esse sonho, né? Ainda tinha um sonho para trás aí, ainda para viver, e eu resolvi resgatá-lo e entrei num processo normal no fórum, né? No caso da minha região aqui, é o Fórum de Santo Amaro, de São Paulo. Então entrei no processo, fiz todo o processo, passei por todas as etapas de entrevista com psicólogo, com assistente social, entrei na fila de adoção, né? A adoção foi o caminho especial que ela encontrou para a realização do sonho. Eu tenho uma vida muito mais completa, inclusive materialmente, do que eu tinha. Eu tenho muito mais energia hoje, próximo dos meus 60 anos, do que eu tinha aos 48 antes dos meninos chegarem. Então, adotar e ser mãe para mim foi a chance de ter uma nova vida, seguramente, e muito melhor do que o que eu tinha antes. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento aponta que há mais de 46 mil pretendentes cadastrados em todo o país e quase 3.800 crianças e adolescentes que esperam por um lar. Lar que ela deu para 2 crianças e que hoje ela pode comemorar o Dia das Mães. Eu adotei os meus 2 meninos, Bruno e Diego. Bruno chegou com 7 anos e Diego com 5 anos. E eu adotei sozinha, né? Em 2016 eles chegaram, aí no auge dos meus 50 anos, eu tinha acabado de fazer 50 anos quando eu os adotei, e adotei realmente só, sem nenhum companheiro. O amor é maior do que tudo, a vontade, o desejo de educar alguém, né? De transformar a vida de alguém é maior do que qualquer coisa. Um amor sem explicação. E o melhor, existem diversas possibilidades para ser mãe. Como, por exemplo, barriga solidária ou útero de substituição. São diferentes termos que trazem o mesmo conceito. Na impossibilidade de gestar um bebê, o método é uma opção utilizada na reprodução assistida para fazer que o sonho de muitas famílias aconteça. A barriga solidária no Brasil ela é permitida. Existem uma série de regras que são determinadas pelo Conselho Federal de Medicina e são regras importantes que dão segurança tanto para o casal quanto para a pessoa que vai ser a cedente ou a barriga solidária. Então ela precisa ser uma mulher que tem um grau de parentesco de até 4º grau com um dos parceiros. Se ela não tiver esse grau de parentesco, a gente tem que solicitar autorização para o Conselho Federal de Medicina. E depois de uma avaliação de uma junta médica, o conselho autoriza e aí sim pode ser feito o tratamento. E o mais interessante é que no Brasil o registro civil ele é muito simples. Existem normas do Conselho Nacional de Justiça para isso, para poder registrar uma criança nascida de barriga solidária. E é bem fácil. Basta ir ao cartório no dia seguinte do nascimento, levando os documentos, comprovando que foi um caso de barriga solidária, e a criança já automaticamente é registrada no nome dos pais biológicos, com todos os direitos e deveres. Então é uma alternativa para quem não consegue ter filhos no próprio útero, ou para alguns modelos de família, como por exemplo casais homoafetivos masculinos, homens que querem fazer produção independente. Então existem indicações para barriga solidária e é um tratamento bem interessante. Às vezes o desejo maternal pulsa tão forte que beira o impossível. Uma mulher de 70 anos deu à luz a gêmeos após tratamento de fertilização in vitro em Uganda. Last week we successfully delivered. Fizemos o parto desta mulher de 70 anos de gêmeos, um menino e uma menina. Anteriormente, a tratamos com fertilização in vitro. E, novamente, pelo mesmo processo, há 3 anos, ela concedeu à luz a uma menina. As crianças nasceram em dezembro de 2023. Na época, Safina falou com a imprensa sobre a felicidade de ter mais filhos. Dei à luz a gêmeos. Quando fiz um check-up, me disseram que eu tinha gêmeos. Fiquei muito feliz e cuidei bem dessa gravidez como uma pessoa feliz. O médico conta que a mulher chegou com o desejo de ser mãe novamente aos 70 anos. E ele então decidiu realizar a fertilização in vitro. Ela voltou no início do ano desejando ter mais filhos.
Eu aceitei e implantamos 2 embriões e todos se tornaram os bebês que vemos agora. Perguntado sobre a idade avançada da mulher, ele respondeu: idade é apenas um número. Uma mulher jovem também pode morrer de complicações na gravidez. E uma mulher idosa, se estiver em forma, também pode sobreviver. É um desejo que muitas vezes foge do controle. Mas os especialistas alertam: para gestar requer bom senso e conhecimento dos riscos envolvidos. Engravidar depois dos 50 anos pode ser um problema tanto para a criança quanto para a mãe. Para a mãe, a gente tem muitas questões clínicas. Ela pode ter mais risco de hipertensão na gravidez, diabetes gestacional, prematuridade, descolamento de placenta. Então é bastante complicado, porque a parte cardiovascular durante a gravidez ela é muito sobrecarregada. Então isso traz um risco para a mãe durante a gestação. Para a criança, a prematuridade é o principal problema, porque quando uma criança nasce prematura, e se isso for uma prematuridade extrema, ela pode ter alguma sequela depois. Então a gente não recomenda que aconteça uma gravidez após os 50, embora seja possível, como no caso de Uganda, que a mulher teve uma gravidez após os 70 anos, mas tem que ser clinicamente muito bem avaliada, ela tem que estar muito bem medicamente falando, e é um pré-natal de alto risco, então precisa de toda uma estrutura para que a gravidez transcorra bem e que no final a gente tenha um resultado favorável. Ser mãe é mais do que uma escolha, é um ato de coragem, de amor e de liberdade. A mulher moderna aprendeu a se ouvir, a respeitar o seu tempo e a construir sua história do seu jeito. Até antes da chegada dos meus filhos, eu vivi uma vida meio solitária, achava que eu já tinha conseguido tudo materialmente. Eu realmente já tinha casa, já tinha carro, já tinha viajado para muitos países, já tinha feito tudo o que eu queria. Então, materialmente, não tinha mais o que ter, né? Mas eu não tinha noção do tipo de vida que eu levava, que eu achava realmente maravilhosa, para a vida que eu comecei a ter depois que os meninos chegaram. A minha energia mudou, a minha vontade de viver mudou, a minha força para conseguir muito mais mudou. Eu tenho uma vida muito mais próspera do que eu tinha. Independente da idade, ela enfrenta julgamentos, rompe padrões e ainda assim segue firme com o coração aberto para o novo. Ser mãe mais tarde não significa menos amor. Significa amor com mais consciência, mais entrega e mais presença. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.